A minha intenção na aula de hoje é falar com vocês de dimensionamento de condutores elétricos, mas sempre uma aula antes, tá? Antes de abordar o assunto mesmo de dimensionamento, eu falo um pouco sobre as características construtivas e normativas dos condutores elétricos. Existem vários tipos de cabos, né, vários tipos de condutores no mercado e cada um com a sua aplicação. Então eu quero mostrar para vocês em alguns lugares que alguns conceitos de condutores e a sua aplicação e os tipos de linha que a gente utiliza, ou seja, dentro de bandejamento, dentro de eletroduto, qual tipo de condutor que a gente utiliza em locais de grande concentração de pessoas, né? Por exemplo, num teatro, numa igreja, num ginásio poliesportivo. Então a gente tem um cabo apropriado para estar utilizando nesses locais. Eu vou abordar com vocês os conceitos de catálogo de fabricante. Então a gente vai passar alguns condutores elétricos da Conduspar. É um catálogo que eu acho muito tecnicamente bom para a gente fazer esse tipo de análise. No final da aula eu encaminho, tá? Os dois catálogos e o link do YouTube da gravação da aula, como a gente sempre faz. Acho que eu fiquei devendo o PowerPoint da aula passada para me inserir no grupo. Aí eu também faço. Com relação à divulgação de nota, né, que ainda não fiz, então com umas 2 semanas eu estou meio tumultuado, mas eu acredito que até o final de semana agora, ou início da semana que vem, eu consigo divulgar as notas para vocês. Mas não precisa de ficar preocupado não, que as notas vão ser boas. Vou compartilhar a tela aqui. Vamos falar sobre os condutores elétricos aqui da Conduspar. Qualquer problema que tiver de áudio ou que a minha imagem não apareça para vocês, me informem, tá? Abre o áudio aí e me informe. Ok. Professor, Pois não? naquela planta lá, meu quadro de distribuição ficou dentro da cozinha. Tem algum problema? Não, tem problema não. Ah, Problema então tá não. ok. Obrigado. Nada. Professor, Oi? em falar nisso, até que dia que pode mandar a foto da planta? Com qual distribuição? Ou não é pra mandar? Ah, não precisa de mandar agora não, tá? Precisa de Tá mandar. bom. Eu vou marcar ainda essa data. É porque eu não consegui fazer ainda não, sabe? Ok, sem problema. Eu ainda não agendei para essa segunda etapa, ainda tem que montar ainda um planejamento ainda de distribuição de nota. Ainda não Tá bom. fiz. Aí eu posso, assim que eu marcar uma data, ainda dou um prazo a mais ainda para entregar, tá bom? Tá, beleza. Obrigada. Por nada. Pessoal, então vamos falar dos condutores elétricos, né? Como eu tinha abordado no início da aula, eu estou usando um catálogo aqui da Conduspar, tá? Existem vários fabricantes de cabos no Brasil, todos eles têm que seguir uma normatização. Essa norma ela é comum para todo fabricante e ela tem origem a 5410, que é a norma aí que praticamente rege as instalações elétricas de baixa tensão. Então, só que no catálogo a gente já está verificando vários tipos de condutores elétricos. O objetivo da nossa aula é identificar a aplicação de cada um deles e quais são as características construtivas de aplicação. Então, aqui mostra a empresa, isso não entra, né? Então aqui olha só, vários tipos de condutores elétricos e a gente vai estudar as suas aplicações, tá? O primeiro condutor que a gente tem é o cabo FlexPar. Então é o cabo comum aí, flexível, que a gente encontra aí nas lojas de materiais de construção, tá? Esse cabo, que a gente chama de cabo monopolar, porque ele só tem uma via, né? A gente tem uma capa de isolação, de proteção, e tem aqui vários condutores, né, formando esse cabo. Então é aquele cabo flexível. Cabo flexível, que a gente chama também de cabo singelo, né, porque ele só tem uma única via.
Então, esse cabo ele tem uma isolação de 750 volts. O que é isso? É um cabo que ele foi fabricado para suportar tensões de até 750 volts. Acima disso, a isolação que ele possui é rompida, tá? Se rompe e vai perder as características de segurança do produto. São indicados para instalações elétricas comuns, principalmente nos circuitos internos de energia e iluminação. A máxima flexibilidade da linha FlexPar é 750 volts, a solução ideal para a instalação. Então, por que é interessante estar utilizando um cabo flexível numa instalação elétrica e não um condutor rígido? Tá? Condutor rígido desse jeito aqui, olha. Qual que é a vantagem de estar se utilizando? Muitos eletricistas acreditam que esse tipo de condutor elétrico, né, rígido, eles possuem, que são os condutores isolados, possuem uma capacidade maior de corrente elétrica. E não é verdade. O que acontece é que em alguns momentos, né, da instalação elétrica, tem um cabo de 6 milímetros para ser parafusado em um borne com capacidade de 2,5. Então o eletricista, o que ele pega? Ele vai reduzindo a seção nominal, cortando um pouco aí desses outros fios que gera todo o condutor, todo o cabo, e reduz a seção nominal no ponto de conexão. Então, com o passar do tempo, né, você fala assim, nossa, mas tá derretendo, o pino da tomada está derretendo e o disjuntor não desarma. O que está acontecendo? São problemas de conexão na extremidade do cabo, no final do seu circuito, seja por uma redução involuntária, né, para fazer um artifício para poder fazer a conexão, ou seja por um reaperto, né, uma má conexão, se melhor uma conexão. Então não existe a diferença entre um cabo flexível, suportar menor corrente, e o cabo rígido, maior corrente. A vantagem de se fazer a instalação com cabo flexível é a passagem das tubulações, né? Porque quando você cria as instalações elétricas para você passar, né, que eu estou mostrando para vocês, a caixa de passagem e o eletroduto sendo ramificado antes de concretar a laje. Então o que a gente percebe nessa condição? Você lançar o condutor elétrico aqui do interior se torna-se muito mais difícil, né? Se torna-se bem mais complicado essa atividade de lançamento de cabo se eu estou usando cabo rígido, ok? Por isso é interessante o cabo flexível. As curvas, né, existentes aqui na montagem desses eletrodutos serão muito mais fáceis de ser realizada com o cabo condutor flexível. Então é a vantagem, né, a grande vantagem aí é você estar utilizando o condutor flexível. Quem é eletricista já lançou cabo, quem lança cabo assim sabe o que eu estou falando. A isolação, tá, é de PVC. O fabricante, né, isso também de acordo com a norma, as cores disponíveis é preta, azul clara, verde, vermelho, amarelo e branco, cinza e verde e amarelo. Lembrando que a 5410 ela codifica as cores dos condutores elétricos para neutro, que tem que ser azul claro. O condutor terra tem que ser verde ou verde e amarelo, tá? Que é o cabo terra. E os demais condutores, né, que são os condutores fase, RST e o retorno, você pode usar qualquer codificação, desde que não seja azul e desde que não seja verde e desde que não seja verde e amarelo. Então você pode estar utilizando uma fase de cor preta, vermelha e branca. Pode estar usando um retorno cinza. Então você não pode estar utilizando o retorno como azul
e algumas fases como azul ou verde. Outro detalhe também, né? O regime permanente é 70 graus. Então, olha só, esse condutor elétrico, ele suporta em regime permanente de funcionamento 70 graus Celsius. O que é isso? Ele está instalado em um local onde a minha temperatura ambiente ela pode ser constante 70 graus Celsius. Então, a temperatura elevada. Em questão de sobrecarga, 100 graus Celsius, ou seja, no momento que eu tiver uma sobrecarga, um aquecimento provocado por um aumento de corrente, ele vai suportar 100 graus, elevação de temperatura. E curto-circuito, 160. As normas de fabricação desse cabo é a norma NN2473, tá? E que ela foi substituída pela NBR 280. Então, quando a gente vai fazer uma lista de material de um projeto, eu tenho que especificar qual que é a norma de fabricação desse cabo. Então, eu coloco as normas de referências. Para seções nominais de 10 milímetros, rolos são fornecidos de 100 e a partir de 16 milímetros por bobinas de cabo. Então, esse cabo flexível a gente acha nas seções nominais de 0,5 a 240 milímetros. Então, a gente encontra esse cabo de isolação até 750 volts flexível nessas seções nominais. Aqui eu tenho o diâmetro do condutor, a espessura da isolação. Quando eu falo espessura da isolação, é essa parte, né, de verde, a espessura dessa isolação, o diâmetro externo, que vai ser o diâmetro todo em volta dessa capa, e o peso nominal, por quilogramas por quilômetros, ou seja, 1 quilômetro de cabo de meio milímetros, né, vai pesar 8,3 quilos, tá? 8,3 quilos. E isso é importante se a gente está falando uma estrutura de cabeamento numa indústria ou num shopping, né, numa grande edificação. Vamos falar de indústria, não, vamos falar de instalações elétricas prediais. Então, estou montando uma galeria de cabo para atender um shopping, um BH Shopping, de um porte com BH Shopping. Eu vou criar uma galeria de cabo. Essa galeria de cabo, eu tenho que ter noção da quantidade de cabos que vai nesse bandejamento para mim poder ter ideia de suporte para ficar nesses leitos, para essa estrutura não cair. Então, a gente consulta constantemente esses pesos, né, por quilômetro de cabo, para a gente dimensionar. As mãos francesas, né, dos leitos vai ficar de quanto em quantos metros, a cada 1 metro, a cada 1,5 metros, qual que vai ser a espessura da chapa desse leito, tudo isso, né, a forma de sustentação, vou usar um chumbador, vai ser parafusado, como que é essa fixação na alvenaria. Então a gente precisa de ter noção do peso do condutor elétrico, só a título de prática, né? Aqui a gente tem a linha Tox Free. Vocês vão observar, quero chamar a atenção para vocês com relação a isso. Também de isolação 750. É a solução mais segura para instalações elétricas, pois possui baixa emissão de fumaça em caso de incêndio. NBR 5410 recomenda a utilização de cabos livres de halogênios com baixa emissão de fumaça em instalações de concentração de pessoas, como rota de fugas tumultuadas. Então, qual que é a diferença entre o que vocês estão vendo que as normas, olha só, 13248, não halogenados. Qual que é a diferença entre esse cabo que nós acabamos de estudar, 750 volts, e o cabo Tox Free? Tox Free, gente, é o nome que esse fabricante deu para o cabo dele, ele chama de Tox Free. Mas acho que eu tenho outro catálogo aqui, outros fabricantes colocam outra nomenclatura, outro nome, mas a norma tem que ser para todo mundo. O cabo de PVC,
um cabo de PVC, quando ele sofre, ele entra em combustão, o que vai acontecer? Ele vai gerar um ácido clorídrico, gás formado por ácido clorídrico. E esse gás, ao ser inalado, ele provoca, né, aquela pigmentação dos alvéolos do pulmão. Não sei se vocês lembram daquele acidente que aconteceu naquela boate Kiss em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, em que as pessoas, a gente só viu os cadáveres, né, das vítimas, elas não tinham queimadura na pele, elas foram mortas pela asfixia, ficaram asfixiadas em virtude da fumaça, justamente porque não somente dos condutores elétricos, mas que a estrutura, né, o revestimento de isolação acústica tinha essa característica de ter o PVC, que é o cloro, né? Na formulação do PVC você usa cloro. Isso gera um dano no sistema respiratório. Então a norma, né, a 5410 e tem a norma 30570, que é instalações elétricas em locais de afluência ao público, ela chama atenção para a gente estar utilizando cabos não feitos de PVC, né, de isolação de PVC, serem feitos de halogênios. Então, recentemente eu fiz uma inspeção elétrica num local de grande afluência ao público e observei o uso inadequado dos condutores elétricos, e lá tinha uma condição pior ainda, que estava usando um cabo PP, que a gente vai ver logo abaixo. Então, todos os locais aonde que você vai colocar locais de afluência ao público, você deve estar utilizando cabo livre de PVC, usar os cabos compostos de, né, que essa capa aqui vai ser de halogênio, tá? São livres de halogenados, não halogenados, e com baixa emissão de fumaça. Eles suportam uma tensão de até 1 kV e são fabricados, né, pela N280 e a 13248, que é a norma que a gente vai estar colocando na nossa lista de material. O preço praticamente não tem diferença, tá, do cabo de PVC e do cabo de halogênio. Em algumas aulas práticas que eu dava, prática não, né? Eu levava para a sala de aula um cabo de PVC, isolação PVC, e um cabo que não possuía PVC. Pega um isqueiro e a gente queima esse cabo, vocês vão perceber como é desconfortável a inalação da fumaça provocada pelo cabo de PVC e como já é mais suportável os cabos que não tem, né, que não possuem halogênio, são livres de halogênio. Então a gente percebe isso nitidamente quando a gente faz esse tipo de simulação. As características também de tabela são fabricados de 1,5 até 240, ele começa a 1,5, e a questão dos pesos. Vocês estão vendo, olha, que nenhum fabricante, observem o seguinte, nenhum fabricante está correspondendo à seção nominal com uma tabela de corrente elétrica. Quanto que suporta um cabo de 1,5? Quanto que suporta um cabo de 2,5? Ninguém está fazendo essa analogia aqui. Os fabricantes não colocam isso no catálogo deles. Por quê? Vocês vão ver lá na frente que vai depender do tipo de instalação elétrica, de linha. Se eu estou usando leito, bandejamento, eletroduto, se está enterrado ou não está. Então aqui nós temos os cabos rígidos, com isolação de PVC, com o sistema construtivo deles, né, que está a temperatura. São indicados para instalações comuns e não as linhas conduz para BWBF, se possui características de não propagação a chamas. Então, outro modelo de cabo utilizado em instalações elétricas. O condutor rígido, como já expliquei, a única característica dele é ele ser maciço, possui isolação de 750 volts. Você pode estar utilizando esse cabo aqui para fazer uma instalação elétrica de uma residência, né, uma edificação predial normal, sem problema algum, porém a facilidade de instalação
ela é um pouco mais complicada. O acondicionamento para esse fabricante são rolos de 100 metros. Esse cabo paralelo 300 volts, tá? Eu já vi várias instalações elétricas em quiosque, restaurantes. O pessoal vem com esse cabo paralelo para poder ligar luminária, né? Fazer extensões improvisadas. E quando eu falo extensões improvisadas, é uma extensão e permanecer aquilo como fixo. E é errado. O cabo, para utilizar em um circuito, ou seja, que ele sai lá do disjuntor, ele sai do disjuntor e vai chegar numa lâmpada. Aqui dali não pode ser, não é uma ligação temporária, aqui dali é uma ligação fixa. Também eu não posso dizer que uma ligação temporária vai ser a iluminação de um palco, de um show de uma noite. Ali também eu não posso fazer isso. Uma ligação temporária, né, ou para extensões elétricas, é como se eu estivesse fazendo um plug de tomada, onde eu vou estar ligando aquele equipamento. Está ligando um equipamento. Eu não caracterizo como uma ligação temporária aquela condição de temporário somente por algumas horas. Não é isso. A questão temporária, eu vou pegar meu computador e vou alimentar na tomada durante um determinado tempo. Eu vou pegar meu ferro de passar roupa, vou ligar na tomada durante um determinado tempo. Mas o circuito que chega na tomada nunca poderá ser um cabo desse paralelo de 300 volts, tá? Nunca poderá ser. Não sei se vocês já viram isso, comecem a observar. A gente tem o hábito de ir nos lugares e a gente fica observando como é que tá as instalações elétricas. E eu já vi muito desses cabos, o pessoal vem aqui, olha, entre eles, bate um preguinho aqui, bate outro preguinho aqui, bate outro preguinho aqui, e aproveita, né, geralmente uma estrutura em madeira, e vai fazendo uma perfuração aqui na isolação e chega na alimentação do circuito que ele quer. Isso também está errado. Esse cabo não é para isso. O cabo PP também é outro problema, porque vários lugares que o pessoal acha que esse cabo, devido a ele ter essa segunda proteção, ele é um cabo para ser utilizado também como ligação permanente de um equipamento, e não é. Tá? O cabo PP tem isolação de 500 volts, então ele não pode ser utilizado em ligações fixas. Então, se eu tenho, por exemplo, um pendente de uma luminária e eu quero conectar esse pendente ao circuito de iluminação do cabo que vem de circuito de iluminação do disjuntor, eu posso. Esse cabo ele não pode sair do meu disjuntor e vir até a lâmpada, em virtude desses 500 volts. Então, é utilizado para extensões, cordões de ligação de equipamentos e alimentação de luminárias. Tive num lugar também que o pessoal acreditava que esses cabos, por ter essa capa mecânica, né, essa dupla capa de isolação, o pessoal lançava ele solto, ou seja, tipo sistema varal em cima da estrutura deles. Então, errado. É um cabo usado para extensão. Aqui a gente já tem a característica de um cabo monopolar, né? Ou seja, tem várias vias desse cabo. As cores que o fabricante fornece, né? Ele fabrica de 2 a 4 condutores. Então, com isso aqui a gente consegue fazer a conexão, né, da fase, do neutro, do terra, das 3 fases, neutro e terra. Ele tem uma temperatura de operação de 70 graus e a fabricação dele é 2475, tá? Também ele são cabos com isolação de PVC. Você encontra esses condutores elétricos, nesses cabos aí, a partir de 2 condutores. Você já compra um cabo PP, 2 condutores, já compra um cabo PP de até 10 milímetros, tá?
até 10 milímetros. O cabo de 3 condutores também você consegue ir até 10, 4 condutores 10 milímetros. Cabos para utilização entre os eletrodos de máquina de solda a arco. Então a gente tem essa característica. A fabricação dele é em BN8762. Então se eu quero estar utilizando um cabo para ligação de máquina de solda entre eletrodo e a máquina de solda. Esse aqui são os cabos flex HR. Então vocês vão observar, olha, aqui é um cabo que eu já posso estar utilizando em ligação fixa, que não é temporária. Esses cabos, tá? Eles são fabricados, olha, com característica do etienopropileno, tá? Que é a isolação HEPR. Então o que vem a ser isso? Eu tenho isolação de PVC, então esses cabos aqui são isolados de PVC, e no interior, e essa capa escura é HEPR. E o que isso traz para mim? Traz a característica de uma elevação de temperatura até 90 graus Celsius. Então é um condutor que ele suporta até 90 graus Celsius. E o que isso vai diferenciar de um condutor de 70 graus? Quando vocês devem ter estudado eletricidade básica, vocês devem ter observado uma fórmula de resistência elétrica, onde a gente trabalha com o coeficiente de temperatura. A gente tem duas condições que vão influenciar na resistência elétrica: é a temperatura e o comprimento. Então, quando eu tenho uma temperatura elevada, meu condutor ele suporta uma temperatura elevada, a minha resistência fica mais baixa. Meus elétrons vão fluir de uma forma melhor. A corrente elétrica terá uma passagem melhor. Quando eu tenho um PVC, um cabo que suporta uma temperatura menor, no caso de 70 graus, ele vai suportar menor capacidade, ele vai ter menor capacidade de corrente que um de 90 graus. Porque a temperatura já vai influenciar, vai elevar a minha resistência elétrica, e com isso vai dificultar a passagem de elétrons. Então, quando eu quero um condutor elétrico com seção nominal maior, suportando maior valor de corrente, então menor seção nominal, suportando maior valor de corrente, eu vou usar um cabo com isolação HEPR. Eu vou usar esse tipo de cabo. Alguns critérios de engenharia de algumas empresas já te obriga a utilizar esses cabos para ligação de motores elétricos. Então, quem trabalha na área industrial, vocês vão chegar amanhã na fábrica e tiver jeito de ver com facilidade, vocês vão ver que a norma que vai estar gravada no cabo vai ser NBR 786, tá? 7286. Que o pessoal lá na indústria fala que esse cabo é o cabo PP. Parece, mas não é. O cabo PP, ele não tem, né, a isolação dele até de 500 volts, e essa capa dele aqui não é do material. Ele suporta os 70 graus, olha. A operação dele é em 70 graus. E a norma é 2475. Então o pessoal chama esse cabo multipolar lá na indústria que está ligando o motor elétrico de cabo PP, mas não é o cabo PP. É um cabo de isolação HEPR fabricado de acordo com a norma 7286. E ele suporta uma maior temperatura. Quando a gente for dimensionar os condutores, a 5410 traz duas tabelas, sendo que uma delas é essa diferença aí. Um cabo de isolação de PVC e um cabo de isolação HEPR. Então eles são fabricados aqui de 1 até 500 milímetros, tá? Aí a gente tem 2 condutores, 3 condutores, 4 condutores. Nós temos esse tipo de cabo também tox free, ou seja, livres de halogênio, para justamente em locais de afluência ao público que é necessário estar utilizando um cabo multipolar, ou seja, está utilizando um cabo com várias vias para transportar energia elétrica.
eu posso estar adotando esse cabo, eu tenho ele com essa condição de estar sendo fabricado com a norma 13248. Cabo rígido HEPR, indicado para instalações elétricas residenciais, comerciais, industriais de distribuição de energia. Então está utilizando esse condutor elétrico, no caso de distribuição de energia. Linha Conduspar Flex, um cabo indicado para instalações elétricas residenciais, comerciais, indústrias na distribuição de energia. Então aqui começa a aparecer, são vários modelos de cabos com as mesmas aplicações. Esse cabo XLPE é um cabo utilizado para linha subterrânea, tá? São cabos de XLPE 1 kV, são indicados para distribuição subterrânea de energia, apesar de não possuir uma camada de cobertura. A camada isolante XLPE, então vocês vão ver que eu já estou usando o fabricante já está indicando uma outra camada de proteção, é o suficiente para conferir o isolamento elétrico da resistência mecânica e excelente toleração ao contato à umidade. Então eu estou utilizando um cabo com isolação XLPE, é um cabo que pode ser lançado de forma subterrânea, ele é trançado aí. Cabos de controle, né? Esses cabos de controle, eles são, vocês vão estar estudando ainda, mas aquela parte de sensores, né, sensoriamento, a gente tem muita interferência de sinal, então estou utilizando os cabos justamente trançado e com as proteções de interferência eletromagnética que pode vir a ocorrer no circuito. Então a gente encontra ele com várias vias. O cabo de controle blindado, né? Então ele tem uma blindagem que cria que a gente chama de uma gaiola de Faraday, justamente para não interferir na corrente elétrica, no sinal. Cabos para inversor de frequência. Então vocês observem que a construção dele já tem aqui uma malha e uma fita metálica. O inversor de frequência, né? O que acontece? Geralmente em distâncias acima de 100 metros, os cabos têm um efeito de reatância capacitiva e isso também provoca o aquecimento, tá? do inversor de frequência e do motor. Isso provoca um mau funcionamento. Então, quando você blinda esse cabo, né? Você usa um cabo blindado e uns filtros de saídas indutivos de reatância na saída do painel do inversor, a gente consegue reduzir esse efeito. Então por isso que a gente está utilizando esses cabos especiais, geralmente para distâncias aí de 100 metros, 50 metros. É bom avaliar com o fabricante do inversor de frequência as recomendações dele, mas tem que ter um cabo próprio para isso. Cabos de instrumentação, a isolação dele é 300 volts, também possui uma fita metálica aqui para garantir a blindagem. Cabos de instrumentação. Bem, agora aqui os cabos já entram para a parte de industrial e de alta tensão. Eu não vou entrar nessas características desses condutores não, que vai embolar a mente de vocês. Pessoal, alguma dúvida ou questionamento a respeito disso? Conhecia essas variedades de cabos, de condutores elétricos? Tá ok, professor. Professor, eu queria fazer uma pergunta só. Pode fazer. Eu andei vendo algumas obras que eu trabalho. Eu tô vendo que 2 cabos de 2,5, eles estão tendo diferença na bitola deles. Parece que um tá um pouco mais fino que o outro, mas de marca diferente. Ok. Por que a norma, no caso, não estaria que o Inmetro verifique Isso mesmo. Por que tá acontecendo isso? Ele ainda tá passando pelo Inmetro.
deixa eu te falar um negócio. Tá tendo um problema de mercado, né, que são importações de uns cabos aí meio que ilegal, sabe? E alguns comerciantes, você pode ter certeza, quando você vê uma propaganda de condutor elétrico com um preço muito abaixo do que é o normal, ou com poucas diferenças, né? Você chega na loja, o cara te fala, olha, tem um cabo aqui de R$ 10 o metro, mas tem um de 8,80. E você vai pegar o cabo de 8,80, você vai observar que não é de uma marca nacional e ele não tem a seção nominal de fato que ele deveria ter. Então hoje está acontecendo esse tipo de condição, tá? Porque o diâmetro nominal do condutor elétrico é normatizado por norma, não é para ter diferença. O aspecto construtivo, né, o diâmetro que um cabo deve ter de um e de outro fabricante é o mesmo, mas tem essas diferenças porque não tá sendo um produto importado de forma clandestina. Depois você pega qual que é o fabricante. Quando você estiver nessas obras, você tenta identificar o fabricante de um cabo que você percebe com a seção nominal maior e o outro que não é. Provavelmente você vai encontrar que esse cabo não é de fabricação nacional, foi um cabo importado e passa de uma forma clandestina aqui no país. Tá? Não é para ter essa diferença não. Não existe, né? Não tem como ter essa diferença. Porque isso que eu fiquei pensando, que eu falei, todos dois têm 2,5. Como é que um pode ser mais grosso que o outro? Até o isolamento dele é diferente, parece que é pra poder enganar a pessoa, sabe? A pessoa olha por fora, tá tudo igual. Na hora que você abre ele, você vê que lá por dentro ele não tá com 2,5 igual. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá tendo uma série de problemas com esses condutores elétricos. O que acontece é o seguinte, existe quando a gente vê os dimensionamentos, existem vários fatores de segurança que a gente coloca. Então acaba que um cabo, né, não é o correto, mas acaba assim, existe a probabilidade de incendiar uma edificação? Existe, sem sombra de dúvida. E que não vale a pena. Se hoje eu estivesse construindo a minha casa ou um prédio, eu não queria tentar comprar o cabo mais barato e ele vir dessa forma. Porque eu não quero arriscar um investimento aí de R$1 milhão, R$1,5 milhão num prédio por causa de economizar cabo. E você vai observar o seguinte, tem muitos locais aqui, até mesmo aqui na nossa cidade, que eu sei que está vendendo esse tipo de cabo. E ninguém... É aqui mesmo que tá vendendo esse carro. Oi? É aqui na Parede mesmo que tá vendendo esse carro, porque eu vi o cara indo lá buscar no lugar lá. Isso. E muitos locais, né, a pessoa sabe. A pessoa sabe que tá errado. Mas igual você falou, a olho nu, quem não conhece, passa desapercebido. Passa desapercebido. O dono da obra mesmo não reclamou não, mas eu vi que eu não ia falar com ele, né, que seria um pouco errado na parte. Aí eu fiquei calado, porque a gente tem um conhecimento que a gente tá estudando isso, né. Mas deveria ter falado, tem que falar. Mas aí o eletricista depois fica bravo, mas você já viu na hora. Né, pode complicar a sua vida aí, tá certo. Mas beleza, Bacana. Pessoal, então, o que acontece? Eu vou abrir aqui um outro catálogo, né? Isso aqui é um livro, tá? Ele foi escrito pelo Wilton Moreno. O Wilton Moreno tem uns canais aí na internet, é um engenheiro eletricista e uns relatores da 5410. Então ele tem uns trabalhos bem interessantes que nos auxilia com relação à normatização. E nesse livro ele trouxe uma sintetização e uma explicação em figuras
de onde que a gente tem que usar onde que nós podemos aplicar cada um desses condutores elétricos. Então ele vem aqui no seu capítulo 2, né, linhas elétricas. Então ele mostra aqui os tipos de condutores, tá? Você vê que está sempre sendo indicado condutores de 450 e 750 volts para as instalações. Estão indicando aqui os cabos de isolação HPR 90 graus. 90 graus. A gente tem cabo aqui de 0.61K. Cabos Superatox. Isso daqui já ganha esse nome Superatox porque já é de outro fabricante, né? Então é aquele mesma ideia do Tox Free lá da Conduspar. Nós temos aqui também os tipos de linhas elétricas. Então aqui a gente tem a bandeja, a gente tem o leito tipo escada, perfilado. Nós temos a canaleta de parede fechada, né, que são aquelas canaletas plásticas, o eletroduto, a eletrocalha. E ele mostra aqui, olha, a instalação de cabos em condutos abertos. Então eu posso estar colocando num conduto aberto tipo esses aqui, olha, todos esses cabos, tá? Eu posso estar utilizando esse cabo de HPR 90 graus, eu posso estar usando a isolação de todos eles. Observem que é isolação 601K, olha, 601K, 601K. Então, numa instalação dessa, eu não vou estar utilizando um cabo de 450 a 750 volts de isolação. Então, se eu lançar um cabo de 450 a 750 volts numa bandeja, num leito, né, tipo escada, ou no perfilado sem tampa, tá? Eu não posso estar utilizando esses cabos. Isso que eu acho interessante desse catálogo. Então, se eu estou utilizando uma eletrocalha, uma bandeja, um leito e um perfilado sem tampa, eu tenho que usar esses cabos aqui, ó, de isolação de 0.6 a 1K. Se eu estou usando condutos fechados, eu vou usar esse cabo comum, 450 volts, 750. Aí eles vão canaleta na parede, eletroduto e as eletrocalhas com o quê? Com tampa, tá? As eletrocalhas com tampa. Então aqui mostra as condições de instalação. Isso aqui é a tabela da norma, tá? O tipo de instalação ele tem interferência no método de capacidade de corrente elétrica. Então aqui a tabela já vai nos proporcionar isso. Olha, um cabo de cobre instalado nessa condição, ou seja, em uma eletrocalha com tampa, tá? Ou bandeja, eu vou conseguir um cabo de 1,5, ele suporta aqui de 11 amperes, tá vendo? Se ele tem mais condutores carregados, 9 amperes. Quanto maior o número de condutores exposto dentro desse eletroduto, dentro desse canal, desse bandejamento, o valor de capacidade de corrente nominal dele diminui. Por isso que é interessante, quando vocês forem fazer a distribuição do circuito, montar esse desenho de rota de eletroduto, fazer uma forma onde que não concentre o número de cabos passando dentro de um eletroduto. Tentar ramificar e evitar a concentração de condutores elétricos em um único local. Por quê? Se a gente olhar a lei de Lenz, né, física e na eletricidade básica que vocês devem ter visto, uma corrente elétrica ao passar por um condutor, ele vai gerar um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, interagindo com os campos eletromagnéticos de outros condutores, provoca aquecimento. Então, em virtude disso, é interessante que a gente não aglomere o número de condutores dentro de eletroduto. Tentar fazer uma distribuição elétrica o mais homogênea possível. Tem que atender o telefone aqui, pessoal, só um minutinho. Ô Sérgio, como é que tá? Tudo bem?
Beleza.